Olá! Mais um vídeo para o meu canal e, de longe, acho que o tema mais aguardado por mim e talvez até por alguém que esteja me acompanhando aí curioso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como e por que eu me tornei espiritualista e para começar de cara eu tenho que falar de quando eu tinha 2 anos de idade e as amigas da minha mãe me apelidaram de Putê. E por que eu tô falando isso? Porque acho que o princípio básico para você buscar sobre o outro lado é você ser curioso para entender algumas coisas daqui, né? E para dar um exemplo muito fácil, eu posso falar por quê que existem diferenças gritantes entre África e Estados Unidos. Por que que eu tive oportunidades que fulano não teve? Por que que ciclano tem uma família num contexto diferente da que eu tenho e que eu nasci? Sabe? Então, desde muito cedo eu quis entender coisas que respostinhas ordinárias nunca me satisfaziam. Ainda falando um pouquinho, né, da história da minha vida. Eu fui criada pela minha avó, junto com a minha mãe, numa família evangélica, por assim dizer. A minha mãe não era tão praticante, mas a minha avó era frequentadora assídua da igreja. Todo domingo de manhã e à noite nós estávamos lá, desde que eu era bebê. Fui batizada na igreja evangélica, enfim. É, era costumeiro, era rotina pra mim ter esse compromisso todo final de semana. E o que que aconteceu? Quando eu comecei a entrar na adolescência, eu acho que essas dúvidas elas começaram a emergir com mais intensidade. Eu queria entender melhor algumas coisas e eu lembro que me respondiam que eram mistérios da fé. E esse vídeo aqui não é pra julgar ninguém que frequenta esse ambiente, que tá feliz com essas respostas, é só pra realmente explicar um pouquinho sobre a minha jornada, né? E, cara, cada vez que me falavam em mistérios da fé, eu olhava e falava, beleza, e aí? Por quê? É importante falar também um pouco sobre a minha mediunidade, né? Desde criança eu via gente morta. Desde criança aconteciam algumas situações bizarras comigo e eu lembro da igreja justificar isso como demônio. E até aí tudo bem, como é algo que eu tinha muito medo de vivenciar, cara, eu me apegava nisso, fazia as minhas orações e seguia a minha vida. Só que era muito estranho. Por que que o demônio tinha formas diferentes? Por que que uma hora aparecia de um jeito, outra hora aparecia de outro? Por que que uma hora eu sentia uma coisa boa, outra hora eu sentia uma coisa ruim? Era muito estranho. Teve uma situação que eu vivi com a minha mãe, acho que eu tinha uns 12 anos, eu tô com quase 28 hoje, que a gente estava morando no mesmo terreno, né, na casa da minha avó e a casa dela e do marido dela na época atrás. Eles tiveram uma discussão e eu escutei o barulho da briga, falei pra minha avó, vó, eu vou lá ver o que que tá acontecendo. E quando eu cheguei na porta, a minha mãe estava discutindo com ele de um ângulo que eu podia vê-la, não conseguia vê-lo, e ela sentiu uma capa bater na perna dela. E ela virou, e uma sombra gigantesca veio na minha direção. E por Deus que eu não vi materializado o que que era, sabe? Então, desde muito cedo, coisas aconteciam. E Tainá, por não ter clareza do que era, né? Por simplesmente sentar e orar, não funcionava? Óbvio que funcionava, é óbvio. Toda vez que eu, por exemplo, tiro o tarô pra alguém e sai ali alguma instrução da espiritualidade, né? A pessoa tem que ir em algum lugar, conversar com, sei lá, um dirigente de centro para resolver um tema na vida dela, meio cabuloso. Cara, se essa pessoa dobrar o joelho com fé dentro da casa dela, esse processo vai começar a acontecer. Talvez não com a mesma velocidade, não da mesma forma, mas vai rolar. Eu não tenho dúvidas disso, sabe? E aí, beleza, vamos cortar para a vida ali jovem, a juventude. O contexto que é pregado na igreja evangélica, e eu só posso falar dela porque é a única que eu frequentei na minha vida, pra mim era um padrão de, qual que é a palavra? Imaculado, que era impossível de atingir. E claro, as pessoas falavam muito da misericórdia de Deus, né, sobre ele perdoar quando você comete faltas, mas, cara, eu não queria viver a minha vida sabendo que depois eu ia conversar com Deus e que estava tudo certo. Eu sempre fui muito detalhista, muito, eu não sei, muito mergulhada, muito intensa com as coisas. Eu não queria isso. Não queria cometer um erro e depois falar, tá tudo bem. Principalmente quando era intencional. Quando eu ia fazer alguma coisa que era errada e, sabe, eu não lidava bem com isso. E aí começou a acontecer de eu sair e voltar. Sair e voltar. Ir para o mundão e voltar para a igreja e eu sempre fui ou muito uma coisa ou muito outra. Então, se eu tava na igreja, eu tava muito na igreja, e se eu tava no mundão, eu tava muito no mundão.
Um adendo que eu queria fazer sobre o que eu falei das minhas dúvidas lá atrás. Dentro desse ambiente de igreja, eu tive a grata oportunidade de desenvolver um relacionamento muito bacana com Deus. De dobrar meu joelho no quarto, de orar e sentir realmente como se eu estivesse falando com um amigo. E eu não conseguia entender como é que aquele amigo que era tão legal comigo podia pesar a mão sobre algumas coisas. Que justificavam dessa forma, né? Ah, porque Deus quis, porque aconteceu assim. Eu falava, cara, mas não faz sentido. Quando a gente conhece muito bem alguém e uma outra pessoa dá uma opinião sobre aquela pessoa, a gente sabe dizer se faz sentido ou não. Aqui dentro a gente sempre tem a resposta, no coração. Não tô falando da cabeça, não tô racionalizando. Beleza. Corta pra quando eu tava com 21, 22, 23. Nossa, difícil perder assim. Corta pra quando eu tava com uns 23 anos, no auge da vida, no mundão, saindo, indo pra balada direto, bebendo todas, fazendo o que eu queria quando eu queria. Fui pra uma festa com uma das minhas melhores amigas e, cara, era uma festa em Balneário Camboriú que tinha mulheres maravilhosas por todos os lados, sabe? Não tô desmerecendo a minha beleza e a beleza da minha amiga, mas a situação que rolou foi muito não acaso, coincidência demais, na minha opinião. A gente tava zanzando por essa festa, uma hora a gente foi no banheiro e um cara mais velho apareceu do nada e abordou a gente e falou: ó, se vocês quiserem curtir a festa ali no meu camarote, vocês estão convidadas. E era um contexto de festa, de música eletrônica, que não tem aquela coisa de, eu vou lá e eu vou ter que ficar com o cara. Não, é outra pegada, é outra galera, é outra vibe, né? E a gente foi pro camarote desse cara, até porque a gente ia beber de graça, e isso era muito bom, né? Uma água naquele lugar custava R$ 20, então não pensamos muito. Quando a gente chegou, eu entrei, eu fui olhar a mesa, né, com as coisas dispostas ali no camarote, e um cara me pegou pelo braço, eu já desvencilhei assim. Ele, nossa, que linda que você é. Daí eu olhei e falei, meu, quem é tu, sabe? Para. Eu voltei, olhei pra minha amiga e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E eu voltei e fui falar com ele, acabei ficando com ele naquela ocasião, e eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida, nessa vida. Só que eu tenho certeza, até hoje, que eu conheci ele. E ninguém vai tirar isso de mim. Não é, vamos falar de ciência, cara. É a minha opinião, é a minha história, entendeu? Não quero saber de ciência, não quero saber de racionalidade. Esse foi um pontapé para a jornada, né, toda que vai ser explicada agora, por isso que eu tenho que contar dessa situação, porque foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Eu lembro que umas 2 semanas depois dessa festa, e cara, eu nunca tinha visto o cara mesmo, tá? O cara era gaúcho, morava em São Paulo e tava passando o final de semana pela primeira vez em Balneário Camboriú, alguma coisa assim, sabe? Não tinha como, não tinha como. Passaram umas 2 semanas dessa festa, fui almoçar com um amigo meu do banco, e ele tava passando por uns problemas pessoais muito pesados e tava encontrando muito consolo na doutrina espírita. E eu lembro que a gente tava almoçando, ele começou a me contar, né, das mudanças da vida dele, as coisas que estavam acontecendo, e cara, eu não conseguia questionar nada. Pra mim tudo tava fazendo sentido. Só que, no meu ponto de vista, na minha percepção, na minha criação de conduta dentro da igreja, assim como você tem que sair falando de Jesus pra todo mundo, você também tem que revidar esse tipo de comentário, né? Não, é do demônio, não, isso não existe, isso tá errado. Não conseguia. E eu comecei a me culpar ali, internamente, no meio do almoço, muito, porque eu não tava conseguindo questionar a veracidade das coisas que ele tava falando. Tava ressoando pra caramba com o meu coração. E era uma fase que eu não tava legal. E quando eu ia pro mundão fazer um monte de coisa errada, fazer tudo que eu tinha vontade, né, viver o exagero, que é o que não presta, eu vivia muito o mundão. Eu ia pra balada sexta, sábado e domingo. Enchia a cara sexta, sábado e domingo. Comecei muito cedo a sair. Por não me sentir pertencente, não me sentir boa o suficiente pra congregar nesse ambiente de igreja, sabe? E aí, beleza. Comecei a matutar aquilo, ficar com aquilo no coração. E a minha mãe, por não ser praticante, era mais light de eu conversar sobre tudo com ela, né? Nessa época eu fui morar em São Paulo e, cara, nosso distanciamento, a minha ida pra São Paulo fez a nossa amizade decolar, assim. E eu lembro que eu tava em Joinville, tinha voltado, tava passando um tempo, algo assim. E eu peguei o carro e fui pra casa dos meus pais, na praia. Eu tava hospedada em Joinville e fui pra praia na casa deles. Eu cheguei chorando, cara, pro meu padrasto, pra minha mãe, falando que eu tava desesperada porque eu não sabia mais no que acreditar. E aí você vai se perguntar,
Tá, Tainá, mas se tu tava no mundão, não tava dando a mínima pra tua vida com Deus. Mentira. Sentia muita falta do meu compromisso, da minha convivência, da minha amizade com ele, do direcionamento que vinha dele. Cara, é só vocês verem o primeiro vídeo desse canal, onde eu falo ali que eles falaram que eu tenho autoridade espiritual para escolher as coisas da minha vida. Gente, eu não sei escolher. Eu sou conectada com o que eu recebo de direcionamento do outro lado desde sempre. E óbvio que se eu tenho um telefone sem fio que vai me passar uns spoilers aí da minha vida, eu vou consultá-lo para saber que caminho eu posso escolher. Uma vez que você usa a espiritualidade como uma ferramenta para te ajudar no teu momento presente, não tem problema nenhum nisso, não. Livre-arbítrio, isso daí é outra história, a gente vai fazer outro vídeo, aí sim é problema, né? Usou de manipulação de energia ali para mexer com escolhas que envolvam outros, né? Envolvam terceiros na tua vida, aí tá fazendo merda, tá fazendo cagada. Mas voltando. E aí minha mãe e meu padrasto se olharam, fizeram assim, e eu, desesperada, chorando, vocês estão me zoando? O que tá acontecendo? Eles falaram, filha, somos espíritas. Em alguns anos já nós havíamos sido orientados que esse momento ocorreria com você. Né? A minha mãe procurou o centro diversas vezes, extremamente preocupada comigo e com a vida que eu estava levando e o quão prejudicial isso era para minha saúde e para o meu futuro. Né? Era aquela parada de todo final de semana eu vou viver como se não houvesse amanhã. E a conta chega uma hora, né? Energeticamente, emocionalmente, de saúde mental, chega uma hora que não se sustenta mais. E ali eu recebi o acolhimento que eu precisava, cara. E eu comecei a estudar igual uma maluca a espiritualidade. Eu comecei a estudar muito, muito. E aí as coisas foram ficando ainda mais sinistras. Aquela mediunidade que já existia desde a criança, ela aflorou. Então se eu via um vulto, agora eu conseguia ver uma pessoa inteira. Tive que orar. Orar pedindo, Deus, pelo amor de Deus, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo trabalhar com a visão, por favor. Vamos canalizar, né, isso para outros sentidos. E hoje eu sinto cheiro, hoje eu sinto presença, sabe? É uma coisa meio doida, assim. Assim como tem gente que sonha, cada um tem uma faculdade mediúnica diferente, né? Eu sou uma pessoa ávida, sedenta por respostas. Comecei a minha caminhada na doutrina espírita, hoje eu já sou uma consumidora assídua de informações e direcionamentos e livros da Fraternidade Branca. É como se tivesse descortinado todo um outro mundo por trás, sabe? Muito maior do que eu imaginava. Eu sou extremamente grata por ter sabido desses conhecimentos, por isso ter chegado até mim, por eu ter estado de coração aberto, porque através disso eu pude desenvolver esses dons. Hoje eu ajudo as pessoas de diversas formas e é muito engraçado, porque quando tu começa o rolê na doutrina espírita, tu associa muito a caridade a dar para o pobre, né? E não, cara. Meu, tu para ser um ombro amigo para alguém no teu trabalho, alguém que tá sofrendo, alguém na tua família, tu já tá fazendo caridade. E essas coisas voltam muito rápido, né? Nunca esqueço uma situação engraçada que eu lembrei. Uma vez eu consultei uma entidade, uma cigana, eu e uma amiga, a gente falando ali de futuro e tal, uma entidade que eu tenho, né, uma afinidade, um amor muito grande. E essa minha amiga perguntou se ela ia morar no exterior, porque ela tinha esse desejo, uma estrangeira, assim, acho que ainda vai, mas naquele momento ali, nas energias daquela circunstância, não. Eu olhando pra minha unha, e aí a cigana fala assim pra ela, tu não, ela vai, se referindo a mim. Aí eu fiquei assim, né? Por quê? Porque eu acredito nessas coisas. E cá estou eu. Menos de 3 anos depois, acabei de comprar a minha passagem aérea para emigrar para Itália com meu marido. Acabou de sair meu visto, tudo isso acabou de acontecer, sabe? Ainda tem muita história para falar, ainda tem muitos pormenores, né? Eu quero compartilhar os conhecimentos que eu tenho, mas por hora eu acho que esse é o tema de hoje, tá bom? Um beijo.